Você pode ser gentil, pode ser compreensivo, prestativo, generoso. Pode fazer tudo certo aos olhos dos outros, mas a realidade é implacável. Ninguém respeita o que é barato, e quanto mais fácil for te alcançar, mais fácil será te ignorar. Essa é a primeira verdade cruel que a maioria só descobre tarde demais. O mundo testa quem se oferece demais. Não porque todos são cruéis, mas porque todos instintivamente procuram por brechas. E quando encontram uma alma que se explica demais, que está sempre disponível, sempre acessível, sempre emocionalmente exposta, essa alma se torna terreno fértil para o abuso sutil, para a manipulação disfarçada, para o desrespeito que chega sorrindo. O problema nunca foi ajudar os outros. O problema é quando você faz isso sem estratégia. E Maquiavel já enxergava isso séculos atrás, quando escreveu: os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Todos veem o que você aparenta ser. Poucos sentem o que você realmente é. Em outras palavras, a percepção que os outros têm de você importa mais do que suas intenções. E quando a sua percepção transmite disponibilidade sem critério, o mundo não vê um coração generoso, vê uma porta destrancada. E o que acontece com portas destrancadas? Elas são empurradas, testadas, exploradas. Quantas vezes você já sentiu que estavam tirando mais de você do que entregando? Quantas vezes percebeu que, quanto mais você estava presente, mais te tratavam como garantido? Isso não é acaso. Isso é padrão. A pessoa que está sempre ali, sempre responde, sempre diz sim, sempre resolve. Vira o colchão emocional dos outros. Mas quem te sustenta quando você colapsa? Quem responde com a mesma urgência quando é a sua dor que transborda? A resposta, quase sempre, é o silêncio. Porque você ensinou as pessoas a te verem como recurso e não como ser humano. E o mais perigoso, você não fez isso com palavras. Você fez com comportamento. E o comportamento ensina mais do que qualquer discurso. É aqui que entra a mentalidade maquiavélica. E não estou falando de frieza vazia ou egoísmo. Estou falando de estratégia de sobrevivência emocional num mundo que consome tudo que você oferece sem critério. Maquiavel compreendia o poder de limitar o acesso, de se tornar escasso, não por arrogância, mas por sabedoria. Quem se doa sem barreiras ensina o mundo a invadir. Quem limita o acesso ensina o mundo a respeitar. E aqui está a virada de chave. Você não precisa gritar para ser respeitado. Precisa desaparecer quando for necessário. Não se trata de virar as costas para todos. Se trata de aprender a valorizar sua energia como uma moeda rara. E a primeira lição é simples, mas brutal. Toda vez que você está excessivamente disponível, você está ensinando às pessoas que sua vida pertence a elas. Quantas vezes você já sentiu que alguém te tratou como uma opção? Quantas vezes alguém só te procurou quando precisava? E você estava lá. Não culpe os outros por isso. Você ensinou que acesso a você não custa nada. É isso que Maquiavel diria com outras palavras. A maioria das pessoas se deixa governar pelas aparências. Ou seja, se você parece fácil de alcançar, você será visto como fácil de descartar. Não importa o quanto você se importe, importa o que você permite. A verdadeira força está em se tornar seletivo, não em função de um ego inflado, mas por higiene emocional. Você precisa ser como um cofre, não um livro aberto que qualquer um folheia, mas um cofre com poucas chaves e nenhum código óbvio. Isso exige sacrifício. Você vai sentir o impulso de se justificar, de dar explicações, de aliviar o desconforto dos outros quando sua ausência for notada. Mas esse impulso é o seu inimigo. A sua explicação entrega controle. A sua ausência, quando bem aplicada, impõe respeito. Talvez você ainda ache que é duro demais. Talvez pense que vai parecer frio.
Mas observe o mundo com atenção. As pessoas que mais são admiradas, até mesmo temidas, são aquelas que sabem se retirar no momento certo. Aquelas que não precisam justificar o próprio silêncio. Aquelas que, quando somem, fazem falta. E fazem falta justamente porque não estavam sempre lá. A sua presença não deve ser um direito automático. Ela precisa ser um privilégio conquistado. E aqui está a lógica maquiavélica que inverte o jogo. Quanto menos você se oferece, mais valor você acumula. Quanto menos você se explica, mais enigmático você se torna. E quanto mais enigmático você for, menos previsível e manipulável você será. Ninguém consegue controlar o que não entende. E ninguém se atreve a testar o que parece fora do alcance. Você quer ser respeitado? Pare de ser acessível demais. Você quer ser levado a sério? Pare de responder a tudo. Você quer paz? Corte o acesso como quem fecha a porta de um cofre. Sem ruído, sem explicação, sem volta fácil. Porque o poder real nunca é anunciado. Ele é sentido, na ausência, no silêncio, na barreira invisível que separa quem você tolera de quem realmente merece estar perto. E esse é o ponto de partida. A base para tudo que vem depois. Se você não entende o valor do acesso, todo o resto será desperdiçado. Antes de pensar em estratégias, em frases de impacto, em como se proteger, você precisa olhar para dentro e se perguntar: quem tem acesso irrestrito à sua energia e por quê? Se a resposta não for porque essa pessoa conquistou isso com consistência e respeito, então já passou da hora de você mudar as chaves, ou melhor, mudar a fechadura inteira. Essa é a primeira muralha da mente inabalável. E quem não aprende a erguê-la, acaba sendo saqueado por quem nem deveria ter entrado. Você foi treinado desde cedo a acreditar que o diálogo resolve tudo. Que se houver um problema, basta conversar. Que se alguém te ataca, te critica, te distorce, o caminho mais nobre é se explicar, se abrir, ser compreendido. Mas o mundo real não funciona assim. Porque na prática, quanto mais você fala, mais você se entrega. Existe um detalhe que Maquiavel entendeu e que a maioria nunca percebe. A comunicação é uma via de exposição. Cada palavra dita é uma pista, cada explicação, uma abertura, cada justificativa, uma prova de que alguém teve o poder de te desestabilizar a ponto de exigir resposta. E aqui vai uma verdade desconfortável. Quem te força a falar já está te manipulando. Seja pela pressão emocional, pela provocação direta ou pela culpa disfarçada de preocupação. A intenção é quase sempre a mesma: te fazer sair do seu centro, te arrancar do silêncio, te fazer reagir, porque quem reage, revela, e quem revela, perde o controle. Parece simples: responder, rebater, argumentar, mas cada vez que você o faz, você está abrindo as portas da sua fortaleza, mesmo que só uma fresta. Você já reparou como as pessoas se incomodam com quem não se explica? Com quem ouve calado, observa em silêncio e depois não diz nada? Isso perturba mais do que qualquer grito, porque o silêncio cria um vácuo. E nesse vácuo, o outro precisa lidar com a própria mente, com as próprias dúvidas, com o desconforto de não saber o que você pensa, o que sentiu, o que vai fazer. Silêncio não é fraqueza, é domínio. Domínio sobre si mesmo. Domínio sobre o ritmo da interação. Domínio sobre o que o outro vai ou não conseguir extrair de você. Enquanto muitos pensam que falar resolve, o maquiavélico entende que falar revela. E que revelar demais é dar munição. Principalmente quando o outro não está buscando entendimento, mas vantagem. Você já sentiu a necessidade quase física de se explicar quando alguém te acusa de algo? Já sentiu aquela urgência de responder na hora, de limpar sua imagem, de corrigir a narrativa? Pois saiba, essa urgência não é racional. Ela é condicionamento.
Um reflexo automático que te transforma num livro aberto. E livros abertos são lidos, julgados e descartados sem esforço. O silêncio, por outro lado, exige autocontrole. É o desconforto de não reagir, de observar o outro espernear e não ceder, de deixar que pensem o que quiserem, sem perder a paz por isso. Você precisa entender o seguinte: quem controla seu silêncio, controla sua mente. E se qualquer pessoa, com meia dúzia de palavras, consegue te fazer se explicar, perder o foco, se emocionar ou se justificar, então, você nunca teve controle de verdade. Você só reagia rápido o bastante para parecer forte. Mas quem é realmente forte não precisa responder. Maquiavel escreveu que os homens devem ser tratados ou com generosidade ou destruídos. Isso soa brutal, mas traduz uma lógica simples. Não existe meio termo quando o assunto é respeito. Ou você impõe o seu valor com clareza, ou será testado até não sobrar nada. E o silêncio é uma das formas mais elegantes de imposição. Porque ele não ataca, ele constrange, não grita, mas cala o outro por falta de resposta. Pense nisso. Quando foi a última vez que você deixou alguém sem resposta, de forma intencional? Quando você escolheu não responder, não justificar, não entrar no jogo emocional do outro? Se nunca fez isso, talvez seja por medo. Medo do que vão pensar. Medo de parecer frio. Medo de perder a conexão. Mas o que você perde de verdade quando se cala? Você perde o peso da exposição. Perde a obrigação de ceder espaço mental a quem não merece. Perde o risco de ser mal interpretado pelas suas próprias palavras. E, em troca, você ganha algo raro: mistério. E o mistério é uma forma de poder. O silêncio estratégico não é ausência. Ele é presença concentrada. É quando você está ali, observando, entendendo tudo, sentindo tudo, mas decidindo não deixar nada transparecer. Você não precisa gritar para mostrar força. Você só precisa ficar quieto enquanto todos esperam que você exploda. E quanto mais esperam, mais o silêncio pesa. Porque o silêncio, quando vem de alguém que costumava reagir, é ensurdecedor. Ele causa dúvida. Ele cria tensão. Ele muda o jogo. A partir do momento em que você se recusa a explicar cada passo, cada sentimento, cada escolha, você começa a treinar o mundo a não te questionar. Não por medo, mas por reconhecimento. Porque o seu silêncio começa a dizer: eu não devo nada a ninguém. E quando isso se torna verdade, o seu valor dispara. É claro, o mundo vai testar seu silêncio. Alguns vão forçar conversas, provocar, insistir. Outros vão dizer que você se afastou, que está diferente, que está frio. Mas isso não é um problema. Isso é confirmação. Confirmação de que sua mudança está funcionando. A verdade é que você não precisa participar de todo o diálogo. Nem todo ataque merece resposta. Nem toda provocação precisa ser enfrentada. Às vezes, a maior demonstração de poder é simplesmente olhar e não dizer nada. Porque o silêncio, quando vem de alguém que tem algo a dizer, se torna mais poderoso que qualquer argumento. As pessoas acham que emoção é um dom. Mas Maquiavel, se pudesse te ver hoje, diria outra coisa. Emoção, quando mal gerida, é uma coleira. E a maioria anda por aí achando que está sentindo, quando, na verdade, está sendo conduzida. Por culpa, por raiva, por carência. Por vozes externas que aprenderam a puxar os fios certos, no momento certo, e te mover como um fantoche. A sociedade recompensa o emocional reativo. Você vê isso todos os dias. Alguém se sente ofendido, responde. Alguém se sente rejeitado, se humilha. Alguém se sente culpado, se entrega. É uma dança previsível, e os manipuladores são os que tocam a música. Por isso, o verdadeiro poder não está em sentir menos. Está em sentir profundamente, mas demonstrar quase nada.
É o controle que separa o forte do impulsivo. O frio emocional não é ausência de emoção. É escolha consciente de o que mostrar e a quem. Você já reparou como algumas pessoas conseguem te tirar do sério em segundos? Elas dizem uma coisa, te olham de um jeito, fazem uma piada, tocam em um ponto sensível e você reage, fala mais alto, se justifica, ataca, se afasta, chora, explode. E na sua cabeça foi espontâneo, foi legítimo, mas na realidade foi um teste. E você entregou sua senha emocional de bandeja. Sabe o que isso significa? Significa que agora eles sabem como te atingir. Sabem exatamente o botão a pressionar para que você perca a razão. E quando você perde a razão, você perde o domínio. Quando perde o domínio, perde o respeito. E quando perde o respeito, o jogo acabou. Mesmo que você ache que está vencendo porque gritou mais alto. O frio emocional, nesse contexto, é um escudo invisível. É aquilo que te impede de ser um personagem raso, previsível, fácil de manipular. É o que faz o outro se perguntar: será que ele sentiu isso? Será que ela ficou abalada? Será que reagi certo? Será que fui longe demais? Essa dúvida é o território onde o respeito cresce. Veja, não estamos falando aqui de virar uma pedra. Não se trata de suprimir sentimentos até adoecer. Se trata de conduzir as emoções para dentro do seu castelo interno e não permitir que vazem em praça pública toda vez que algo te atinge. Maquiavel não escreveu sobre inteligência emocional nos termos modernos, mas ele compreendia como poucos o valor de manter o controle mesmo sob pressão. Porque ele sabia que em política, em guerra, em relações de poder, quem perde a calma perde a negociação. E se a sua vida emocional é um campo aberto, qualquer um com um pouco de habilidade pode entrar e plantar o caos. Você já viveu isso? Já se arrependeu por ter dito algo no calor do momento? Já desejou ter ficado calado? Já percebeu que entregou informações, se mostrou vulnerável ou chorou diante de quem não merecia te ver cair? E o que você recebeu em troca? Compaixão verdadeira? Ou uma cicatriz a mais? O mundo não está pronto para lidar com o seu coração aberto. Ele não vai proteger o que você expõe. Ele vai usar, testar e, se possível, dominar. Por isso, o frio emocional é disciplina. É o músculo interno que você treina toda vez que alguém tenta te provocar. E você escolhe não reagir. Que alguém te elogia em excesso e você escolhe não se abrir demais. Que alguém te provoca e você simplesmente olha, sem expressão, sem pressa, sem esforço. E aqui está o ponto mais importante. Quando você demonstra domínio emocional, você não apenas assusta quem tentou te manipular, você educa. As pessoas ao seu redor começam a perceber que você não é um território fácil de invadir. Começam a escolher melhor as palavras. Começam a andar com mais cuidado. E mais do que tudo, começam a respeitar os limites que você nunca mais precisou verbalizar. Porque quando você reage com fúria, você vira um espetáculo. Mas quando você reage com frieza, você vira um mistério. E o mistério é muito mais difícil de dominar do que a fúria. Lembre-se, emoção é alavanca. Quem controla a sua, te move. Quem te move, te domina. Por isso, o único caminho é o autogoverno emocional. Não se trata de fingir. Não se trata de mascarar dor com frieza. Trata-se de não entregar a sua essência nas mãos erradas. Você pode sentir tudo, mas nem todos precisam saber disso. Você pode amar, perdoar, se emocionar, doer, mas com consciência, com critério, com poder. Porque a verdadeira força não é ser inabalável. É ser profundo por dentro e impenetrável por fora. É ser como o mar, calmo na superfície e imprevisível nas profundezas. E quando você alcançar esse nível, algo mágico acontece. As provocações param de vir. As pressões emocionais diminuem.
Os testes acabam. Não porque o mundo ficou mais gentil, mas porque ele percebeu que com você não funciona. Esse é o poder do frio emocional. Não é sobre ser frio. É sobre escolher quando, como e com quem você aquece o coração. E isso, meu amigo, minha amiga, isso é liberdade. Presença demais desgasta. Presença constante vicia. E tudo aquilo que vicia perde valor. Você pode ser a melhor companhia, o mais inteligente da sala, o mais leal do grupo. Mas se você está sempre ali, sempre respondendo, sempre comparecendo, sempre disponível, você para de ser lembrado como um evento e começa a ser tratado como um móvel. As pessoas não valorizam o que está sempre por perto. Elas se acostumam, se acomodam e pouco a pouco deixam de perceber o seu peso. É por isso que o desaparecimento não é fuga, é tática. É uma estratégia silenciosa que confunde, desestrutura e reposiciona sua imagem sem que você precise dizer uma palavra. Maquiavel entendia isso. Ele não falava sobre sumir de redes sociais ou deixar mensagens no vácuo, mas falava sobre a arte de usar a escassez como símbolo de autoridade. Na política, no poder, na influência, aquele que aparece demais vira parte da mobília. Mas aquele que surge só quando importa, vira lenda. A ausência calculada tem esse efeito. Ela rompe o ritmo. E quando você quebra o ritmo, você quebra o controle. As pessoas são criaturas de padrão. Elas se acostumam com sua presença, sua voz, sua rotina. Elas constroem um mapa mental de como te acessar, quando você responde, como você reage. E esse mapa para elas é conforto. É certeza, é acesso. Mas quando você some, quando você sai do padrão, desaparece sem aviso, deixa o silêncio ocupar o espaço que antes era barulho, o mapa se rasga, a previsibilidade morre. E junto com ela, morre o conforto de saber como te controlar. A tática do desaparecimento funciona porque ela cria um vazio. E esse vazio vira espelho. As pessoas se olham nele e se perguntam: será que eu exagerei? Será que perdi essa conexão? Será que fui longe demais? Será que ele ou ela me viu como descartável? E mais importante, será que essa ausência é definitiva? Essa dúvida é poderosa, porque ela transforma o que era garantido em incerto. E tudo que é incerto, quando é valioso, passa a ser temido. Note, não estou falando de jogos emocionais imaturos. Não se trata de sumir para gerar ciúme, nem de se esconder esperando ser procurado. A tática do desaparecimento não é drama, é recalibração de valor. É você dizer sem dizer: eu não sou rotina, eu sou escolha. Eu não sou obrigação, eu sou decisão. Eu não estou disponível, eu me disponibilizo quando eu quiser. E isso muda tudo. Alguns vão sentir raiva da sua ausência. Vão acusar você de egoísmo, frieza, indiferença. Mas perceba, só reclama da sua ausência quem se acostumou a te ter de graça. E essa reclamação é, na verdade, uma confissão. Eu me acostumei com sua presença, e agora estou desconfortável com o vazio que você deixou. Essa é a oportunidade perfeita para você se reposicionar. Porque nesse espaço em branco, você pode se refazer, se reconstruir, se preparar. Desaparecer, quando feito com consciência, é afiar a lâmina em silêncio. É trabalhar nos bastidores. É deixar que falem, que perguntem, que especulem, enquanto você cresce, muda, evolui, sem dar satisfação. Quando você reaparece, se decidir reaparecer, você não é mais o mesmo. Você volta mais focado, mais seletivo, mais firme e, o mais importante, mais caro. Porque sua ausência foi a lembrança de que você não está à disposição de todos. Foi a prova de que você pode ir embora e o mundo continua girando. Mas algumas pessoas sentem o impacto e começam a perceber que talvez nunca mais tenham a mesma facilidade de antes.
A tática do desaparecimento não é só sobre sumir. É sobre voltar mais escasso e mais forte. É sobre selecionar os convites, reduzir os acessos, recalcular as energias. E quanto mais você aplicar isso, mais vai perceber um padrão. Os oportunistas desaparecem. Aqueles que estavam ali só porque era fácil vão sumir. E tudo bem. Esse é o filtro natural da ausência. Mas os que ficarem, os que respeitarem seu espaço, aceitarem seus limites e mesmo assim permanecerem, esses sim são os que merecem sua presença. Você não precisa sumir do mundo. Você precisa sumir da rotina dos outros. Precisa reaprender a ser uma presença rara, não uma sombra constante. Porque o mundo respeita o que é escasso, admira o que é seletivo e teme o que pode desaparecer sem aviso. Se você está sempre ali, as pessoas vão esquecer o que você vale. Mas se você for capaz de sair de cena com calma, sem drama, sem explicação, sua ausência vai falar mais alto do que 1000 discursos. E quando perguntarem o que houve, você não responde. Porque o silêncio ensina mais do que qualquer frase. E quem te valorizava pouco, agora vai ter tempo para pensar. Desapareça com propósito. Volte com poder. E nunca mais será tratado como presença garantida. Há um jogo invisível acontecendo o tempo todo. Você entra nele toda vez que tenta ser aceito. Toda vez que busca aprovação. Toda vez que se incomoda por não ser notado, lembrado, valorizado. Nesse jogo, há uma regra silenciosa que quase ninguém percebe. Quem precisa menos, domina quem precisa mais. É por isso que a indiferença, quando é real, não fingida, se torna uma arma imbatível. Ela não ataca, não se defende. Ela apenas permanece inabalável. E o mundo inteiro tenta entender como isso é possível. A maioria das pessoas vive movida por carência. Elas querem ser vistas, ouvidas, validadas, admiradas. E por quererem tanto, fazem de tudo para agradar. Se moldam, se vendem, se entregam por migalhas emocionais e depois se perguntam por que são tratadas como descartáveis. Mas a resposta está na própria atitude. Tudo aquilo que demonstra necessidade convida o outro a negociar sua dignidade. E o outro negocia, sempre. Porque poder, no fim, é um simples equilíbrio. Se você demonstra que precisa de mim, eu passo a valer mais. E você, menos. Essa é a matemática da indiferença estratégica. Maquiavel sabia disso. Ele via que os aliados mais poderosos eram aqueles que não mendigavam espaço, porque a escassez voluntária faz nascer o respeito, e o desespero por atenção só gera desprezo. Você já sentiu isso? Já correu atrás de alguém e foi ignorado? Já deu tudo o que podia, esperando reconhecimento, e recebeu silêncio? Já se preocupou demais com quem não estava nem aí? E quanto mais você se esforçava, mais invisível se tornava. Isso não é injustiça. Isso é resposta natural. A natureza humana repele o que parece desesperado, mas é atraída e muitas vezes dominada pelo que se mantém inabalável, mesmo sob pressão. A indiferença estratégica, então, não é sobre virar uma pedra. Não é fingir que não se importa. É realmente não depender. É construir uma vida tão sólida, tão completa, tão abastecida de dentro para fora, que a presença do outro é bem-vinda, mas nunca essencial. E quando isso se torna verdade dentro de você, o mundo sente. Aquele que vive em função da resposta do outro, reage. Aquele que vive por princípios, permanece. A indiferença estratégica é o poder de não se mover ao menor sinal de provocação, de não mudar o tom quando alguém tenta te diminuir, de não precisar provar seu valor, porque ele é tão evidente na sua postura que seria um desperdício verbalizá-lo. E o mais interessante
é que quando você atinge esse ponto, os jogos terminam. A manipulação perde efeito. O drama perde sentido. O controle muda de mãos. Porque as pessoas jogam quando sentem que o outro está emocionalmente investido. Mas se elas olham para você e percebem que não têm mais esse poder, que a sua vida continua com ou sem elas, que sua atenção é uma escolha, não um vício, então elas se reorganizam, elas se curvam. Essa é a arte de inverter o jogo sem dar um passo. Você para de tentar convencer os outros de que é digno e começa a mostrar que a única opinião que importa é a sua. Mas atenção, a indiferença só é poderosa quando é sustentada. Você não pode fingir que não liga hoje e amanhã correr atrás. Você não pode dizer que não precisa e na primeira ausência se desesperar. Porque o mundo testa a sua consistência. E se o seu desinteresse é teatral, ele será ignorado como uma peça ruim. O que você precisa é de um núcleo inabalável. Um lugar interno onde sua validação nasce e não depende de olhares externos. Você precisa se tornar autossuficiente emocionalmente, e isso não significa viver isolado. Significa escolher a companhia a partir da paz, não da falta. Maquiavel diria: quem menos depende dos outros é quem mais pode governar as relações. E essa frase, no mundo moderno, é mais atual do que nunca. Em tempos de likes, curtidas, respostas imediatas e carência digital disfarçada de conexão, ser indiferente ao que não te constrói é um superpoder. Você para de cair em provocações. Para de responder a indiretas. Para de correr atrás de quem já foi. Para de negociar o que é inegociável. E o mundo responde. As mesmas pessoas que te ignoravam agora ficam inquietas. Aquelas que te tratavam como garantido começam a medir as palavras. E aquelas que zombavam da sua intensidade agora se frustram com a sua distância. Porque elas sentem: você não precisa mais. E isso assusta. Você se torna livre. Livre para aceitar convites sem se sentir pressionado. Livre para dizer não sem culpa. Livre para existir sem implorar por espaço. E quando você atinge esse estado, o mundo te trata diferente. Não porque ele ficou mais justo, mas porque você se retirou da posição de dependente emocional e se posicionou como alguém inteiro. A indiferença estratégica, no fim das contas, é só isso. A decisão de parar de pagar com a própria paz para manter acessos que não merecem estar abertos. Você não odeia. Você não se vinga. Você apenas deixa de precisar. E nesse momento, o jogo vira. Porque agora é você quem escolhe. Vivemos em um mundo viciado em presença. Presença constante, imediata, onipresente. A todo momento as pessoas expõem onde estão, o que sentem, o que pensam, com quem estão. Como se o próprio valor dependesse de ser visto. Mas quanto mais barulho você faz, menos impacto você causa. Quanto mais você se mostra, menos lembrado você é. Porque o comum é abundante, e o abundante nunca é valorizado. Esse é o coração da escassez como arma. E essa é a engenharia invisível que Maquiavel, com sua visão fria e cirúrgica, já compreendia séculos atrás. Aquele que se mantém à distância, que aparece só quando decide, que entrega pouco e com intenção, esse comanda o jogo. Você quer ser lembrado? Pare de estar sempre presente. Você quer ser valorizado? Pare de entregar tudo. Você quer ser respeitado? Faça da sua atenção uma moeda rara. Não se trata de se esconder. Se trata de fazer da sua presença um evento, e não um hábito. A engenharia da escassez é a habilidade de controlar 3 frentes ao mesmo tempo: a escassez física, a escassez digital e a escassez emocional. A escassez física começa quando você para de aceitar todo convite. Quando você começa a recusar reuniões desnecessárias. Quando você decide que o seu corpo não estará onde sua energia não é respeitada. Você começa a escolher onde pisa.
E cada lugar onde você pisa se torna marcado, porque você não pisa em qualquer lugar. A escassez digital é o segundo campo de batalha. Hoje, todos estão sempre online, sempre prontos para responder, postar, opinar, participar. Mas o valor de um sim depende da raridade dele. Quando você responde tudo na hora, você ensina ao mundo que seu tempo está à venda. E tempo barato é tratado como lixo. Quando você silencia, quando demora para responder, quando quebra o padrão de previsibilidade, você cria espaço. E nesse espaço nasce o respeito. As pessoas começam a pensar antes de te chamar, a medir melhor as palavras, a perceber que talvez não recebam resposta. E isso, por si só, aumenta o peso de cada palavra que sai de você. A terceira camada, e talvez a mais poderosa, é a escassez emocional. Nem todo mundo merece saber o que você sente. Nem todo mundo merece ouvir suas dores, suas conquistas, seus planos. Quanto mais você expõe, mais você se torna acessível. E quanto mais acessível, menos valioso. Você precisa entender que sua emoção, sua transparência, sua verdade, não são moeda universal. Elas são joias, e joias, quando jogadas aos pés de qualquer um, perdem o brilho. Mas quando reveladas com critério, impactam profundamente. A escassez emocional não é frieza, é seleção. É entender que existem conversas que só certas pessoas merecem ter. Que há partes de você que devem ser guardadas, não escondidas, mas protegidas. E o efeito disso é imediato. Você começa a perceber quem estava ali por conveniência, quem se beneficiava da sua presença automática, quem confundia sua constância com obrigação. Esses vão se afastar. Vão acusar você de estar se achando. Vão dizer que você mudou. Mas isso não é problema. Isso é filtro. A escassez é o que separa os que te usavam dos que te respeitam. Ela limpa o terreno. Ela assusta os que estavam ali apenas pelo acesso fácil e revela os que permanecem mesmo quando o acesso é limitado. E aqui entra o ponto mais importante. Scarcity não é sobre sumir por birra. É sobre aparecer com intenção. Sobre escolher os momentos com precisão. Sobre se fazer tão seletivo que cada aparição sua muda o ambiente. Você não vai mais ser só mais um. Vai ser aquele que, quando fala, cala a sala. Aquele que, quando chega, muda o clima. Aquele que, quando some, faz falta. E o mais poderoso disso é que você pode continuar sendo a mesma pessoa, mesmo coração, mesmos valores, mesma intensidade, mas agora com filtro, com régua, com controle. E quando você junta a escassez com consistência, algo poderoso acontece. As pessoas te tratam melhor sem você precisar pedir. Elas chegam mais preparadas, falam com mais respeito, pesam as palavras, porque agora elas sabem, você pode ir embora a qualquer momento e não olhar para trás. E isso muda a forma como elas se aproximam. Isso muda o que elas oferecem em troca. Isso muda o peso da sua presença. E é nesse ponto que você entende. Não é sobre cortar tudo. É sobre decidir onde você planta. É sobre parar de regar terreno seco e fazer sua energia florescer onde há reciprocidade. A engenharia da escassez te transforma em algo raro, e o mundo persegue o que é raro, valoriza o que é raro, respeita o que não se encontra em todo lugar. Você quer paz? Crie distância. Você quer poder? Crie escassez. Você quer presença de qualidade? Pare de estar em todos os lugares o tempo todo. Porque só quando sua ausência for sentida, sua presença será valorizada. E quando você dominar essa arte, ninguém mais terá coragem de te tratar como opção. A mente previsível é a mente vulnerável. E o que é previsível é programável. Se alguém consegue antecipar seus passos, entender seus padrões, prever sua reação,
então essa pessoa já está na frente de você. Mesmo em silêncio, mesmo sorrindo, ela já sabe o que fazer. E o mais grave, você é quem ensinou. É por isso que, para ser inatingível, você precisa ser impossível de mapear. A previsibilidade é um convite à manipulação. E a manipulação começa com uma leitura. Uma leitura do seu ritmo, da sua linguagem, dos seus pontos fracos, dos seus hábitos emocionais. Se te conhecem demais, te controlam. Se te entendem demais, te antecipam. Se sabem exatamente o que você vai dizer, fazer, escolher, então o jogo já está perdido. Mas e se de repente você não reagisse como de costume? E se no lugar de justificar você sorrisse? E se no lugar de atacar você saísse da sala? E se quando esperassem raiva você entregasse silêncio? E quando esperassem silêncio você falasse com clareza cirúrgica? Essa disrupção comportamental, intencional, precisa, controlada, é a essência da imprevisibilidade como poder. Maquiavel, em sua frieza estratégica, entendia que o verdadeiro líder não pode ser lido como um livro aberto. Ele precisa conter em si algo de enigma, algo de perigo, algo de pausa. Porque o mistério não protege apenas, ele paralisa. Paralisa o inimigo, paralisa o manipulador, paralisa até o curioso. O que não pode ser previsto, não pode ser neutralizado. E aqui está o segredo. Você não precisa virar alguém errático, instável ou incoerente. Não se trata de virar uma contradição ambulante. Se trata de se tornar estrategicamente imprevisível. Você pode manter princípios firmes, valores sólidos e ainda assim ser uma incógnita, porque enquanto os fracos se comportam com previsibilidade emocional, buscando aceitação, o estrategista opera em camadas. Você mostra o que quer mostrar, fala o que precisa ser dito, e só. E muda o padrão justo quando todos achavam que já te entendiam. Essa mudança deixa os outros desconfortáveis. Eles tentam te ler e falham. Tentam te provocar e falham. Tentam te seduzir, te coagir, te empurrar para onde querem, mas você escapa. Como fumaça, como sombra, como vento que muda de direção quando menos se espera. E quando percebem que não tem como te decifrar, passam a andar com mais cuidado. A imprevisibilidade estratégica desgasta quem tenta te manipular, porque eles gastam energia tentando te entender, tentando antecipar seu próximo movimento, tentando montar um mapa que você, deliberadamente, está sempre redesenhando. Esse desgaste é psicológico, é lento, mas é brutal. Com o tempo eles desistem. Desistem de controlar, desistem de testar, desistem de disputar território com alguém que nunca mostra exatamente onde está pisando. E aqui está um paradoxo bonito. Quanto mais imprevisível você se torna para o mundo, mais previsível você precisa se tornar para si mesmo. Você precisa saber exatamente por que está fazendo o que está fazendo. Não é sobre agir por impulso, é sobre agir com intenção, com lógica invisível, com coerência interna, mesmo quando a aparência externa é ambígua. Você pode se afastar de um ambiente hoje e voltar sorrindo amanhã. Pode ignorar um convite esta semana e aparecer de surpresa na próxima. Pode recusar algo pequeno agora e oferecer algo maior depois. Tudo depende do efeito que você quer causar, porque no fim, quem causa efeitos sem ser lido, controla a narrativa. A imprevisibilidade controlada também serve como barreira. Ela impede que te enjaulem em rótulos. Ela impede que usem seu histórico contra você. Ela impede que construam expectativas às quais você se sinta obrigado a corresponder. E mais, ela mantém você livre. Livre para mudar de ideia. Livre para crescer, para evoluir, para abandonar uma versão antiga sem ter que pedir desculpas por isso. Pessoas previsíveis vivem em cárceres invisíveis, presas aos papéis que aceitaram,
aos comportamentos que repetem, aos padrões que não ousam quebrar. E é justamente essa repetição que os torna vulneráveis. Agora, olhe ao seu redor. Quem são os mais temidos? Quem são os mais respeitados? Quem são os mais difíceis de atacar? São aqueles que ninguém consegue ler por completo. Aqueles que não se explicam demais. Aqueles que não se encaixam fácil. Aqueles que aparecem e somem. Aqueles que sorriem com calma, mas que você nunca sabe o que estão pensando. Eles não são imprevisíveis por instabilidade. Eles são imprevisíveis por controle. E esse controle é o que desconcerta. Porque você pode até discordar deles, pode até tentar confrontá-los, mas no fundo você sabe, não dá para antecipar o que vem depois. E isso muda toda a dinâmica da relação. Esse é o último escudo de quem quer se tornar intocável. Não ser onde esperam, não agir como esperam, não dizer o que querem ouvir, não por rebeldia, mas por domínio. Porque quando o mundo entende que não pode te prever, ele começa a te respeitar por instinto. E esse respeito silencioso, quase inconsciente, é o começo de algo ainda maior. Mas isso fica para o próximo passo. Se esse vídeo te fez pensar, então você já sabe. Esse conteúdo não é comum e nem deve ser tratado como tal. Por isso, deixe o seu like agora, não como um gesto automático, mas como um sinal claro de que você entendeu o jogo. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui, cada vídeo é uma peça de estratégia, e perder uma pode custar caro. E se você quer aprofundar ainda mais essa mentalidade, vá agora assistir os outros episódios da Filosofia de Maquiavel. Eles não são vídeos, são armas, e cada uma te torna mais frio, mais seletivo, mais respeitado e menos controlável. O caminho está traçado. Agora é com você.